o Silas Gabriel, já falamos que ele é nutricionista, né, gente? E também profissional de educação física, sumeense, filha ali da nossa querida Maria Mota, de Porô, que a gente conhece também, sobrinho de Donzília. Seja muito bem-vindo, Silas. A nossa conversa hoje é para falar mesmo sobre nutrição, né? E no âmbito público, no âmbito privado, particular, a gente sabe que ao abordarmos essas temáticas, né? E queria que você falasse um pouco, tanto no exercício físico como na alimentação saudável, as diferenças nesses âmbitos público e privado, como tem funcionado. Bom dia. Bom dia a todos os Acho que esse, telespectadores. Bom dia, Jaqueline. acho que esse microfone não está bom, viu, William? Está desligado, alguma coisa aí? Para você ver o que está acontecendo. Bom dia, agora? Sim, agora Agora sim. foi. Agora foi. Show de bola. Deixa eu tirar esse daqui da frente, não é isso? Então, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Jaqueline Oliveira, bom dia ao colega William, né? Estou aí hoje para comentar um pouco sobre tanto a profissão de nutricionista em relação ao âmbito público, como também na relação no âmbito particular. E, consideravelmente, os dois têm a particularidade em si de promover literalmente a saúde do indivíduo, onde eu gosto sempre de identificar os parâmetros para a gente saber se realmente a gente está com saúde. Quando a gente fala em saúde, temos 4 pilares que, consideravelmente, temos sempre que agregar o equilíbrio dos 4, que são o equilíbrio físico, o equilíbrio social, o equilíbrio psicológico e o equilíbrio também espiritual. Muitos me perguntam também, e esse equilíbrio espiritual para quem é ateu? Então, o ateu, ele leva em consideração o equilíbrio espiritual em acreditar em si mesmo. É nisso que ele acredita. Então, a fé não é a religião que a gente impõe, mas sim o que a gente atribui diante do que a gente acredita, seja em si mesmo em relação ao ateu, ou seja em qualquer tipo de religião que você tenha, como Deus, como algum, ou qualquer tipo de particularidade. Mas, em relação ao âmbito particular, como a gente trabalha, qual é a forma que a gente trabalha? A metodologia que a gente utiliza nessa forma particular, ela é simplesmente o acompanhamento individualizado semanalmente, que é o nosso diferencial. Todas as segundas e quintas a gente está lá fazendo os nossos feedbacks para que nós possamos ter a real noção de como nosso paciente se encontra, de como nosso paciente está se desenvolvendo, tanto durante a semana como também no final de semana, que já não temos isso no âmbito público, né? No âmbito público a gente vai ter essa particularidade e esse feedback em si apenas uma vez por mês. E esse é literalmente o nosso diferencial. Sempre realmente promovendo a saúde para que nós possamos propor uma qualidade de vida e bem-estar a todo e qualquer indivíduo que nos procure, seja pelo SUS, como também seja no âmbito particular. Silas, você falou muito bem que é uma junção de fatores, né? A questão da saúde. Falou no campo emocional, espiritual. As pessoas têm que ter um controle alimentar, físico. É difícil, né, os pacientes assimilarem essa prática. Assim, a gente precisa estar bem em todo canto para ter saúde, né? É exatamente isso, dessa forma. E o que a gente vê muito também hoje em dia, né, é a obesidade emocional, que está aí longe da nossa forma física e que essa obesidade emocional pode sim gerar uma obesidade física e que, consequentemente, vai gerar diversos fatores em relação a patologias que podem aparecer diante disso. Para a gente falar um pouco também dessa obesidade emocional, digamos que temos uma pessoa que está aí abaixo do peso, mas ele sempre tem esses pensamentos de comer muito. Um exemplo claro é uma pessoa que começou a emagrecer, conseguiu emagrecer, e está com aquele físico magro agora, mas ele ainda obtém na sua mente essa obesidade emocional. E, particularmente, ele simplesmente passa a se alimentar mais do que deveria, volta normalmente a engordar, que é o efeito rebote, né, que muitos
obesos passam também por isso, tentam emagrecer por si só, sem um acompanhamento profissional, e não é trabalhado diretamente essa obesidade emocional do mesmo, e eles voltam simplesmente a engordar. Por isso que a gente tem que levar em consideração sempre essas particularidades. É a história da mente gorda, né? É, exatamente. 10h36. É gordo, sempre gordo. Não, mas a gente tem que aprender, gente, Com a certeza. controlar tudo isso. Antes da gente voltar sobre esses assuntos básicos e dúvidas dos ouvintes, vamos falar um pouco sobre Camalaú, porque Silas Gabriel está lá em Camalaú. Ele vai falar um pouco como é que está sendo esse atendimento lá, né? É, pela prefeitura, né? Exatamente. Como você está sendo esse trabalho que você está desenvolvendo em Camalaú também com outros colegas, Silas? Então, abri o processo seletivo lá e me inscrevi, consegui passar, e agora estou com uma responsabilidade imensa de poder atribuir essa saúde ao pessoal de Camalaú. Antes estava apenas na saúde, mas agora me encontro tanto na saúde como na educação, e essa oportunidade vem também diante das escolas do que é ofertado em relação à merenda do pessoal. Assim, dessa forma, promovendo aí a qualidade de vida para essas crianças que estão merendando, como também de alguns professores que também merendam lá, para que, consequentemente, a gente possa atribuir essa melhoria na qualidade de vida desde criança até a idade que levamos em consideração, a idade idosa. Mas é uma responsabilidade muito grande em relação a estar atribuindo esses cálculos para que a gente possa ofertar realmente alimentos nutritivos para que possam enfatizar na qualidade da educação desse alunado, e que, consideravelmente, melhorando o rendimento dos alunos, vai melhorar o aprendizado e, consideravelmente, melhorando a alimentação em si desses alunos. Eles vão se tornar pessoas bem melhores, bem mais nutridas, e que, consideravelmente, vão poder ofertar também ao município mais particularidades em si para a melhora no desenvolvimento do município. Também queria enfatizar em relação a o Proteja, né, que é um projeto federal onde a gente pode ajudar a melhorar essas crianças. O Proteja, ele é a Estratégia Nacional da Prevenção de Atenção à Obesidade Infantil, onde a gente identifica todos os parâmetros de todas as escolas da cidade de Camalaú para saber quantos alunos estão, né, em sobrepeso ou em obesidade, seja 1, 2 ou 3 o grau, para que, consideravelmente, a gente possa tentar melhorar a qualidade de vida desses indivíduos que estão realmente em sobrepeso. Nele, a gente intervém com múltiplos profissionais relacionados à saúde, como médicos, como nutricionistas, professores de educação física, psicólogos também, para que possam atribuir em relação à obesidade mental, como eu falei a vocês, para que a gente possa diminuir esses índices em relação ao município de Camalaú. Também sendo observado no IBGE, infelizmente, temos um índice muito alto quando comparado às cidades circunvizinhas na cidade de Camalaú, mas a gente está trabalhando nisso, e o objetivo é que a gente possa realmente ter essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida e de saúde dessas crianças de Camalaú, e consideravelmente estamos conseguindo. Uma das intervenções que estamos atribuindo também é em relação à merenda. Algumas merendas ainda estão sendo ofertadas, mas elas foram relativamente diminuídas, como a ingesta apenas de carboidrato na merenda. Um exemplo claro que eu posso dar é suco com bolacha. A gente vai estar simplesmente sem ofertar o lipídio e sem ofertar a proteína em si, que iria dar um pouco mais de saciedade. Infelizmente, sabemos a realidade de alguns municípios do interior, que tem alunos que apenas vão se alimentar na escola, né? Só vão para a merenda, Exatamente, né? Só vão merendar. E, consequentemente, sabendo disso, digamos que eu vou lá, só vou merendar, saí de casa, não comi nada, cheguei lá, comi um suco com bolacha. Beleza, vai intervir a fome, mas essa fome vai ser inibida apenas em 1 hora a 1h30. Então, consideravelmente, depois a criança vai estar com fome, e criança com fome não fica quieto.
simplesmente fica hiperativa. A gente Aí não fica como adulto, né? Exatamente. Aí vai fazer o quê? Vai fazer raiva ao professor, não vai conseguir absorver bem o conhecimento em si, né? E, consideravelmente, a aula não vai ser tão produtiva como deveria ser. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está tentando induzir aí algumas proteínas para essas refeições que tinham apenas só carboidrato. Um exemplo claro aí do suco com bolacha, a gente interviu e está tentando agora impor o iogurte com bolacha. Assim a gente está utilizando o útil ao agradável, tanto a proteína que vai dar um pouco mais de saciedade até o almoço, para que ele possa absorver também bem os quesitos que são passados pelo professor, como também fazer menos raiva ao professor, verdade. né? Gente, esse aqui é o nutricionista Silas Gabriel, está conversando com a gente. Daqui a pouco tem perguntas. Só para fechar a história de Camalaú, como funcionam os horários, dias e horários de atendimento em Camalaú? Bacana. Os horários em relação ao SUS, a gente está lá sempre das 7 às 11 e das 1 às 5, dependendo da demanda. Caso a demanda seja maior, a gente fica mais horários, estende tanto pela manhã como também pela tarde, e atendemos toda a demanda que seja real necessária no momento. Toda terça e quarta, nesses horários. Inclusive, muitas pessoas também perguntam a mim no Instagram, como também no WhatsApp, como é que faz para mim marcar. Na verdade, não sou eu que marco, mas sempre envio o link, né, da recepcionista, a Raquel. Um abraço aí também para a Raquel. Que ela faz literalmente essa intervenção primordial para que seja atendido pela minha pessoa. Pronto, está resolvida essa história de Camalaú. Gente, um abraço à turma de Camalaú. Bom, está aqui a participação do grande Davi, nosso professor Davi, participando também na nossa entrevista, profissional de excelência em Sumé, Silas, mandando um abraço para você. E vamos começar pela pergunta do professor Davi, né? Da Unici, que está com a gente. Ele perguntando a importância do atendimento em conjunto com os profissionais de educação física para que os pacientes tenham um objetivo melhor. Porque, assim, o nutricionista diz, vá logo para um profissional de educação física, e o profissional de educação física diz, vá logo para o nutricionista. Por exemplo, eu tenho uma nutricionista e tenho uma personal. Ionara e Érica vivem na minha vida, as duas, o dia todo. Então, é importante demais essa junção, né, Cílias? Não adianta você ir para uma academia, por exemplo, malhar, mas a comida está errada, né? E vice-versa, né? Exatamente. Um abração também enorme aí para o professor Davi, né? Inclusive foi professor meu professor, né? Quando eu cursava educação física, e é também uma das pessoas que me inspiro bastante. Um cara surreal que ama realmente o que faz e induz outras pessoas a serem bom como ele. Obrigado por tudo, Davi. E essa sua pergunta aí é simplesmente excepcional, porque a gente sempre também trabalha em conjunto. Inclusive, tenho diversas parcerias, tanto aqui na cidade de Sumé, como também na cidade de Monteiro, né, com profissionais de educação física voltados ao bacharel, diretamente em relação à musculação, promovendo hipertrofia, como também literalmente ao emagrecimento. Um abração também para esses meus parceiros, né, o Diogo, o Dó, o Fábio, que é daqui, Anderson Silva. Na cidade de Monteiro tem o Tiaguinho, Tiago Gutenberg, tem o Thales também, né, que é muito gente boa e que fazem trabalhos excelentes. Por isso, realmente, decidi fazer essa parceria com eles, porque, sendo também profissional de educação física, sei de como nós podemos agregar em relação à qualidade de vida, em relação à qualidade de saúde, com esse agregamento para esses nossos pacientes, clientes, amigos e familiares que estão aí nos dando essa confiança. Em relação ao exercício físico, sempre teremos aí uma demanda de gasto energético para cada exercício que a gente faça, e é nesse vínculo em relação ao exercício físico com a quantidade que a gente come de calorias e a relação da quantidade que vamos perder em relação ao exercício físico. Com isso, a gente tem esse cálculozinho. Beleza. Digamos que tenhamos que ter a particularidade de um indivíduo que precisa de 2.000 calorias para ser ofertadas tanto com a alimentação e a diminuição dessas calorias em relação ao exercício físico. Se a gente aumentar
essa quantidade calórica, esse paciente ele vai passar a engordar. E se a gente diminuir, ela vai passar a emagrecer. E esse conjunto, agregado ao profissional, a gente pode saber literalmente essa média de quantidade de calorias que ele está perdendo, como também com o nutricionista a quantidade e média que ele vai ter que fazer a ingesta para que a gente possa ter esse equilíbrio, tanto para emagrecer, como também para ganhar massa muscular, ou até também, se quisermos, dar continuidade nesse peso que tenhamos. Então, por isso, a gente tem sempre que trabalhar com essa equipe multidisciplinar para que nós possamos ter os melhores resultados para os nossos pacientes, clientes, amigos, familiares, que é como sempre eu gosto de lidar com os meus pacientes e clientes, né? Eles não são pacientes e clientes, são realmente familiares, que a gente vai ter que estar lá se comunicando todo dia e é como se fosse da família mesmo. Aí, 10h47, gente, vamos fazer algumas perguntas também da produção, tem outras aqui, né? Tá bom, tá certo. Todo mundo de Pindurão abraça Silas, tá certo. É nossa amiga aqui quem está falando. Abraço aí também pro Pindurão. A turma, é o Wellington, Fernando. Um abraço pro Silas, conhece você bem. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir vocês, gente, mas vamos aqui. É um fato interessante. Hoje é muito diferente, porque assim, há pouco tempo atrás, os profissionais da nutrição eram procurados somente para quem queria perder peso, né? Hoje, as pessoas já buscam a qualidade de vida na nutrição, né? Bem-estar, porque às vezes você come tudo errado, né? As quantidades, né? Os tipos de alimento que é preciso do nosso organismo, ou você já tem um patamar diferente, não é assim, vocês não são só procurados por pessoas obesas, não, né? Isso. Mudou um pouco, né? Exatamente. Hoje em dia, muitas pessoas procuram realmente para melhorar a qualidade de vida. E nos tempos de hoje em si, muita gente sofre em relação à ansiedade, né? E depressão, que consideravelmente estamos tendo aí, né? Uma pandemia em relação a essas patologias em si. Onde a gente sempre tem que saber intervir com esse tipo de pessoal que está procurando uma melhora de qualidade de vida, está indo para a academia não para emagrecer, mas para diminuir esses sinais e sintomas em relação à ansiedade, né, como também à depressão em si. E uma das melhores metodologias que eu utilizo em si é aumentar a quantidade de triptofano que é ofertado para essas pessoas. Aí você me pergunta o que do nada é triptofano? Que palavra difícil é essa? É difícil. Né? Então, é um aminoácido. A proteína ela é formada de aminoácidos. Aí temos aí o aminoácido essencial, o aminoácido não essencial e o aminoácido semi-essencial. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente tem que fazer a ingesta porque nosso corpo não consegue produzir. E esse triptofano ele está ligado diretamente à produção da serotonina, que é o hormônio, que é um neurotransmissor que nos ajuda a ficar mais feliz, nos dá mais felicidade. E ele é inversamente proporcional à ansiedade. Então, se a gente consome mais triptofano, a gente consegue emitir mais serotonina, e aumentando essa serotonina a gente vai diminuir literalmente a ansiedade. E esses alimentos que a gente pode atribuir para a diminuição da ansiedade, para a gente se sentir mais feliz, para estar procurando mais qualidade de vida, mais bem-estar e ter realmente mais saúde, são literalmente a banana, a maçã, o kiwi, o melão. Então, se a gente faz uma salada de fruta com essas frutas, a gente literalmente passa a consumir todo dia, a gente vai aumentar a quantidade de triptofano, aumentar a quantidade de serotonina e diminuir a ansiedade, a gente vai se sentir mais feliz de toda forma. Então, a qualidade de vida vai aumentar literalmente em relação também ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida em si. Anotou aí, gente? Olha, banana, adoro banana. É muito bom, banana, maçã, melão e kiwi. Pronto, isso mesmo. Anotou 4 frutas importantes, é muito bom. Por isso dizem também que o kiwi é muito bom para quando a gente vai dormir, ele dá um soninho, né? Também. É muito bom também. Se é a última fruta que a gente consome antes de dormir, gente, comer um kiwi é importante também. Agora, essas coisas tem que ser todo dia, não pode ser uma vez e passar 3 meses sem comer não, viu, gente? Tem que ser uma coisa mais organizada, né? Exatamente. Até por isso eu falei das 4. Caso você não goste de uma, tenta colocar menos dela. Não vai evitar de comer, mas coloca menos. Agora vamos àquelas perguntas da produção e também dos ouvintes. É verdade que reduzir a ingestão de carboidratos pode impulsionar a saúde? Carboidrato é vilão ou não?
Aí é uma pergunta muito boa, né? Que é bem recorrente também na clínica, que muitas pessoas fazem. Vamos cortar o Mas, pão. exatamente, vamos cortar o pão, tirar o bolo, a bolacha. Mas vai depender do indivíduo que a gente está intervindo, entendeu? Porque se a gente está lidando com um estudante, digamos aí um estudante que vai fazer faculdade ou está lidando aí com um professor, tirar o carboidrato literalmente vai ser uma intervenção ruim que a gente possa fazer. Por que vai ser uma intervenção ruim? Porque o nosso cérebro ele é glicodependente. E então a gente vai ter que estar ofertando essa glicose em si, que vem diretamente do carboidrato, para que nós possamos desenvolver bem esse nosso estudo, esse nosso ensino. Então, se nosso cérebro não está funcionando bem, literalmente vai acontecer o quê? A gente vai ter tontura durante a aula, a gente não vai conseguir absorver bem o conteúdo ou passar bem o conteúdo, e dessa forma fica ruim da gente intervir tirando o carboidrato dessas pessoas. Mas, digamos que é uma pessoa que está tentando aí emagrecer, que tem realmente problema com carboidrato, que um dos maiores problemas em relação à oferta de carboidrato é comer muito o quê? Muito pão, bolo e bolacha, que a gente vê sempre, né? Sempre tem em casa, vai lá, tá na hora do lanche, vou tomar um cafezinho, vou comer um pãozinho. Vou Está tomar um mais cafezinho. fácil na cara, né? Quer Exatamente. comer. Fácil, chegou lá, tirou um pedaço do bolo, comeu, beleza. Mas para essas pessoas que não ofertar diretamente a absorção do conhecimento, como também passar o conhecimento, possa ser sim uma estratégia bacana. Lembrando bem que a gente sempre tem que levar em consideração essa individualidade para quem a gente vai ofertar essa diminuição do carboidrato. Também temos algumas metodologias em relação a zerar carboidrato, né, que é a low carb, e consideravelmente temos que levar sempre em consideração o indivíduo que a gente vai colocar essa atribuição para que ele tenha mais eficiência e mais eficácia nessa perca de peso ou ganho de massa muscular. 10h53. Daqui a pouco, Silas vai responder. Tem dieta milagrosa para perder peso ligeiro, assim, ó? Todo mundo quer ir para um casamento, quer vestir um vestido. O final do ano chegou, tá falta pouco, uns 30 e poucos dias. Será que daqui para o dia 25, 24 de dezembro, a gente perde 10 quilos?